Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus queridos irmãos e irmãs que acompanham o canal, seja muito bem-vindo. Vamos, com a graça de Deus, para mais uma meditação no Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abri-se os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos e socorrei-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos a oração da armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual persevera a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21. São Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21. Lembrando que hoje, segunda-feira, a gente tradicionalmente reza pelas almas do purgatório. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Um homem quem me carregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho, São Lucas, Jesus, nosso Senhor, vem nos alertar sobre o pecado capital da avareza. O pecado capital da avareza é um dos 7 pecados capitais e é um pecado capital que é o apego desordenado pelos bens materiais, pelo dinheiro, pelo lucro. A pessoa tem um apego excessivo às riquezas. Nosso Senhor, em outro evangelho, Nosso Senhor fala que não podeis servir a Deus e as riquezas, pois se ou amará um e odiará o outro, ou odiará o outro e amará um, ou seja, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Justamente Jesus diz isso no evangelho porque realmente a avareza acaba se tornando como um ídolo. São Paulo chama a avareza, a cobiça, de idolatria. São Paulo, na carta aos Colossenses, chama a avareza de idolatria.
E realmente é o que acontece. Quando nessa cultura do ter, as pessoas colocam o lucro, o dinheiro como fim último, como um Deus. Idolatram, cultuam e adoram o dinheiro. Ora, o dinheiro é uma necessidade humana. O dinheiro é necessário para as nossas necessidades, mas ele deve ser um meio, não um fim. Por isso que todo e qualquer tipo de cultura que tente tornar o dinheiro, o lucro, digamos que todo capitalismo selvagem, que tem essa idolatria pelas riquezas, acaba se tornando uma fonte de cobiça, acaba se tornando uma fonte de idolatria, acaba se tornando uma fonte de desordem. Porque, como fala a palavra de Deus no Novo Testamento, a raiz de todos os males está no dinheiro. Então, o problema não é o dinheiro, o pecado não está no dinheiro. O pecado não está... o problema se você é rico, não. O problema está em você idolatrar o dinheiro. E aqui, até pessoas pobres podem cair no pecado da avareza. Então, é preciso entender isso. Lógico que os ricos estão mais propensos por terem mais bens, mas o pecado da avareza não está comissionado numa classe social. Então é preciso que a gente compreenda que é uma atitude de espírito quando se cultua, quando se idolatra, quando se coloca o dinheiro acima de todas as coisas, como se coloca o lucro como fim. Na verdade, o lucro não é o fim, é o meio. O lucro não pode estar acima de Deus. Então tudo a gente deve ordenar. Por exemplo, um grande exemplo para que a gente compreenda como se dá esse pecado da avareza. É domingo, é dia de santo de guarda, é dia de ir para a Santa Missa, mas a pessoa não fecha o comércio, a pessoa passa o dia todo no comércio, ou não dá um tempo ali, pelo menos não dá uma horinha ali para ir para a Santa Missa. É o pecado da avareza. A pessoa está tão apegada que até no dia santo se esquece de ir à missa, ou em outros dias santos de guarda. A pessoa está idolatrando o dinheiro. E qualquer outra situação em que faça com que a pessoa viva em função do dinheiro e se esqueça daquilo que é eterno, como diz uma oração eucarística pós-comunhão, de tal modo que vivamos entre as coisas que passam, que possamos abraçar as que não passam. Isso é ajuntar tesouros para o reino dos céus. E é isso que o Evangelho de hoje quer nos ensinar. Repito, o dinheiro em si é amoral. Não é ruim nem é bom. O que vai tornar ele ruim é a atitude de avareza. O que vai tornar ele bom é a atitude daqueles que não o colocam acima de Deus. Pelo contrário, submetem a Deus, sabendo que somente aquilo que é eterno é aquilo que não passa, que realmente é importante. Está acima de tudo. Ou seja, Deus está acima de tudo. Então Jesus contou até essa parábola porque um irmão foi perguntar a Jesus, pedir a Jesus que dissesse para o seu outro irmão, que dissesse para o seu irmão que repartisse a herança, ou seja, brigas de herança desde aquele tempo, ou seja, isso sempre teve presente, talvez até na sua família você tenha presenciado isto. E Jesus é muito claro, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na abundância de bens. Então, é necessário que você que é pai, é necessário que você entenda isso. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é o amor a Deus sobre todas as coisas, não o dinheiro. O dinheiro ficará, mas passará. O amor a Deus sobre todas as coisas é o amor à religião, o amor à lei de Deus, o amor à igreja. Isso permanece para sempre. Isso não, a traça e a ferrugem não pode corroer. Isso é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. E aí uma coisa assim, recomendar a sua alma aos seus filhos, dizer, meus filhos, quando eu morrer, rezem muito pela minha alma, participem de muitas missas, em sufrágio pela minha alma. Por que acontece? Você trata com tanto amor e nem rezar pela sua alma, muitas vezes a família acaba esquecendo de rezar pela alma daquele que tanto amou ela, ou seja, ingratidão. E hoje nós rezamos pelas almas do purgatório, quanto é queixa de muitas almas que estão no purgatório. A gente morre e os nossos familiares não se lembram nem de nós. A gente cuidou com tanto carinho e não se lembram nem de rezar pelas nossas almas. Então, deixe isso bem registrado, que os seus familiares rezem em sufrágio da sua alma, para que você não fique agonizando no purgatório na indiferença da sua família. E deixe isso bem organizado, questão de heranças, inventário, tudo isso.
para que não tenha problemas, de divisão na sua família, porque é muito triste quando uma família se divide por conta de bens materiais. É lógico que existe também a virtude da justiça, mas é muito complicado quando uma família coloca isso como prioridade. Não, isso não é a prioridade. Eu sempre digo, o legado que meu pai deixou para mim, falecido, os bons exemplos, essa é a herança que ele deixou para mim. O legado, o exemplo dele, especialmente fazer muitas boas obras, fazer caridade. Então isso é o legado que os pais devem deixar para os filhos, as virtudes, os bons exemplos, os ensinamentos morais perenes, que não passam com o tempo, que não se ferrujam com o tempo. Então, Jesus conta até essa parábola desse rico avarento, e ele enche o celeiro de trigos, e o que é que ele vai falar? Então eu poderei dizer a mim mesmo, olha só como a avareza você cultua a si mesmo. Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirei de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. É loucura, a avareza é uma loucura. O próprio Deus diz isso, a avareza é uma loucura. Então, o avarento ele pensa assim, descansar, preguiça. Comer, beber, gula. Aproveitar. E antes, fala para ti mesmo, vaidade, ou seja, o orgulho. Então, a avareza acompanha uma série de outros vícios capitais, é geradora de outros problemas e pecados. Então, é loucura a avareza, porque realmente, veja bem, a pessoa morre, o que é que ela vai levar para ela diante do túmulo? Ela comparece diante do juízo de Deus. E diante do juízo de Deus, ela vê que por causa do dinheiro dela, ela faltou a missa o domingo e os dias santos, morreu em pecado mortal. Ela vê por causa do dinheiro dela, ela deixou de amar o próximo como a si mesmo. Ela se tornou invejosa. Ela deixou de amar a Deus sobre todas as coisas. Ela passou por cima dos outros. Ela humilhou os outros. Ela tratou com desprezo os pobres. Aí de que valerá isso? Toda uma eternidade jogada fora por conta de um apego excessivo pelas riquezas? Que o avarento medite na sua morte. Tem um livro maravilhoso de Santo Afonso Maria Ligório, Preparação para a Morte. Que o avarento reflita que tudo passará e que Deus pedirá contas. E que se você tiver morrido em pecado mortal, infelizmente, será apartado do reino de Deus e irá ao inferno, por conta da avareza. Mas se você, especialmente você que tem muitos bens, mas todo aquele que sente a tentação da avareza, porque ter a tentação não quer dizer que você tem um pecado, mas você luta contra a avareza, e você foi encontrado em estado de graça, ao morrer, você irá ao céu, nem que para isso tenha que passar pelo purgatório. Então, é necessário que a gente faça esta reflexão, aonde está sendo colocada a nossa esperança. Enfim, encerro dizendo que o remédio para a avareza é o desprendimento, é a generosidade, chamada liberalidade. É também é justamente isso, é a questão da pessoa fazer caridade, ou seja, dar esmolas. Então, o remédio para a avareza é você ser caridoso, praticar esmolas, dar esmolas aos mais pobres e necessitados, se desprender dos seus bens, partilhar com aqueles que mais precisam e necessitam. Faça muita caridade. E faça não para divulgar, não para que os outros vejam, não para ser louvado pelos homens, porque não é essa caridade que Deus agrada. Que você, qualquer bem que faz, já está postando nas redes sociais, como se fosse algo para que você receba o elogio das pessoas, porque as pessoas elogiam quando se vê um ato de caridade. Mas faça no silêncio do seu coração, na certeza de que é Deus quem te recompensa. Então, quanto mais você tem bens, mais você pode ajudar os pobres. Ajude os mais pobres. E, como fala a palavra de Deus, a caridade cobre uma multidão de pecados. Então é desprendimento, ou seja, a pobreza. Bem-aventurados os pobres. Nosso Senhor fala isso no Santo Evangelho, porque deles é o reino dos céus. A pobreza, o desprendimento. Também a questão da generosidade, ou seja, as esmolas. E todo e qualquer tipo de obra de misericórdia.
com aqueles que mais precisam e necessitam. Peçamos a Deus essa graça da generosidade, do desprendimento e também rezemos em sufrágio das almas do purgatório. Não se esqueça disso. Reze pelas almas dos seus familiares que padecem no purgatório. Eles dependem das suas orações. Seu pai, sua mãe fez tanto por você, por que você faz tão pouco por ele? Porque fazemos tão pouco por eles, fazendo pouco caso do sofrimento que eles podem estar passando no purgatório? Então é um mistério. Devemos rezar pelas almas do purgatório, que é uma forma de retribuir todo o bem que o seu pai e sua mãe fizeram por você quando eles estavam vivos, que o seu avô, sua avó, bisavô, tios e tios, familiares, irmãos que estiveram com você quando estavam vivos. Reze. Segunda-feira, tradicionalmente, rezamos em sufrágio das almas do purgatório, que elas possam descansar em paz. Principalmente aquelas almas mais esquecidas, mais abandonadas, que por causa da avareza na família, por causa de problema de herança, os familiares se preocuparam com o dinheiro, se dividiram e se esqueceram de rezar pelos seus familiares. Lembre-se, o maior patrimônio, a maior riqueza que você pode deixar para os seus filhos é o bom exemplo, é o seu testemunho, é o amor a Deus. Juntai tesouros no céu, que são, isto é, praticai virtudes, praticai boas obras. E por fim termino dizendo isso. Uma vez perguntaram, ou melhor, uma vez São Padre Pio disse uma coisa preciosa, um conselho de ouro. Às vezes a gente fica arrependido pelo tempo que passou e a gente perdeu, e São Padre Pio vem nessa ferida dizer uma coisa preciosa. Como recuperar o tempo perdido? São Padre Pio responde: multiplicando as boas obras. Então você quer reparar aquele tempo que você perdeu, aquela coisa que você se arrepende muito de ter feito no passado, que você queria voltar no tempo e não pode, porque não pode mais chorar pelo leite derramado, e não pode voltar atrás, não tem máquina do tempo. Como você pode reparar o que você fez de errado no passado? Como é que você pode recuperar o tempo perdido? Isso para a sua família, isso para a sua vida, isso para todas as dimensões que você possa imaginar. São Padre Pio lhe dá o bálsamo, a resposta que você tanto queria, multiplicando as boas obras. E isso é um caminho para vencer a avareza. Que Nossa Senhora interceda hoje e sempre por nós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II, Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena de São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Como vocês podem ver, uma imagem de São Miguel Arcanjo que tem bem no meio, na parte inferior, na parte de baixo, uma relíquia do Monte Gargano, que é onde São Miguel apareceu. Então, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta as nossas publicações e nos ajude a evangelizar. Continue conosco. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.